Aleluia. Santo é o Senhor, Deus de poder e glória. Soberano e eterno Deus, Deus de bondade e misericórdia, Deus que tem um propósito no seu coração, é ver sua criação adorando o seu santo nome, pois ele é digno de toda honra e toda glória. Deus é o Senhor e espera que você venha adorá-lo, que você venha andar nos seus caminhos, pois ele do barro te criou e deu um fôlego de vida. Então ele espera que você pegue esse fôlego de vida e glorifique, exalte, fale para ele, para o mundo, que ele é o teu Senhor, que ele é o teu Deus, um Deus de amor, um Deus que restaura, que cura, um Deus que salva, um Deus que tem como compromisso amar a todos que olhar para ele. Quer olhar para Deus? Nos acompanhe nessa leitura em nome de Jesus. Amém, Jesus? Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac, Jacó, cordeiro da mesma promessa. Amém? Aleluia. Irmão, o chamado de um homem na vida do tal homem importa, está na testa dele e no pescoço. Quando Deus chama uma pessoa para lhe dar um ofício, importa imediatamente esse homem se transformar, no sentido de o que era agora já não é mais, pois agora tem um chamado celestial para a minha vida, agora é um outro caráter, agora é um outro princípio, agora é uma outra forma de vida, é uma filosofia santa. Agora acabou o eu humano para ficar o eu espiritual. Eu preciso reduzir tudo na minha vida para que Jesus dê crescimento de novo naquilo que já era grande, mas segundo a vontade da carne. Agora eu tenho que tomar a decisão eu mesmo de me reduzir a nada para que Jesus cresça em mim. Este é o chamado de um homem. Muitos podem não concordar com essa interpretação, mas eu lhe garanto, a purificação da carne passa por esse processo. Muitos passam nesse processo imediatamente, outros passam por esse processo ao longo dos anos, meio que devagar. Ele nem percebe que está passando, mas passa, até que a carne se torne santa, a mente for convertida e a pessoa se torne um santo que trabalha, se suja e se limpa. Trabalha, se suja e se limpa. O santo que se preza é um santo que trabalha. E quando eu digo trabalho, não é ganhar dinheiro, não confunda. Trabalha na obra. Porque o chamado lhe conduz a obedecê-lo. Pois o chamado está ali à vontade de Deus. E ele só vai saber quando começar a desenrolar o manto. O chamado não é uma coisa que você está vendo, você está entendendo. A única coisa que você entende do chamado é que você tem que obedecer ao chamado. Mas é no dia a dia que desenrola o manto e que você vai ver o resultado. Abraão está nessa fé. Abraão é chamado e ele obedece. Aleluia. E foi dirigindo os seus passos de forma, queridos, difíceis. Quem conhece a história de Abraão sabe que não foi fácil para ele. Ir para um lugar que ele não conhece, que ele não sabe onde é, mas está seguindo as orientações de Deus, pelo chamado que Deus
chamou. Ele vai para um lugar que ele não conhece. Lugar que já era dele pela fé. Mas ele não sabia. Ei, você, que gosta de entendimento. Deus está falando com você. Nada contra o entendimento, irmão. Que tem que entender as coisas mesmo. A Bíblia diz que o povo morreu de Deus por falta de conhecimento. Então você tem que entender. Mas o que eu quero chamar a atenção é que entendimento significa dizer o seguinte: pôr em prática. Colher o fruto do que entende. Praticar. Abraão entendeu o chamado, obedeceu, em outras palavras, praticou, e andou naquilo que já era dele como se não fosse dele. Muitas das vezes você está na promessa que Deus te deu e não sabe. Então não desista. Amém? Lute. Não desista, porque você está na promessa. Você está naquilo que Deus falou que é teu. Aleluia. Abraão estava naquilo que mais tarde iria receber como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão não sabia, mas seguiu a fé, cegamente a fé. Pela fé, peregrinou na terra prometida. Deus já tinha prometido a ele: é tua, Abraão. Mas Deus, é mistério, irmão. Tu vai ter que passar por alguns Jordões. E aí Abraão teve lá aquela bagagem extra que Abraão resolveu levar, né? Como Ló. Então Abraão foi. Andou como se tudo aquilo não fosse dele, irmão. A Bíblia diz que ele andou na terra estranha como se não fosse dele. Irmão, as coisas de Deus para as nossas vidas, nós não temos que entender. Nós não temos que entender. Essa fé de entendimento, irmão, não é fé. Uma coisa que eu entendo não é fé. Se eu sei, então não é fé. Fé é aquilo que eu não sei. Mas eu creio. Se eu sei que Deus está no norte, então eu não tenho fé para ir no norte. Eu sei que Ele está lá, eu vou. Mas a Bíblia diz: se alguém falar que está no norte, ou está no sul, está embaixo, está cima, não creia. Então você tem que crer na fé que Deus te dá. E por vezes a fé pode não te dar aquilo que ela apresenta. Pode, irmão. Muitos homens de Deus, pela fé, estavam por boca de leão, venceram reis, mas muitos creram e não viram o milagre. Abraão é esses. Abraão está andando cegamente. Abraão está andando numa terra que já é dele, mas está cegamente. Ele está andando ali na fé. Já é dele. No futuro, a Bíblia diz que Isaac e Jacó eram cordeiros daquela mesma promessa. E muitas vezes nós estamos naquilo que é nosso e estamos sem entender. Porque estamos na fé. Já é nosso, mas nós estamos na fé. Ou seja, essa fé, irmão, é uma fé que é justificável por Deus. Tem fé, irmão, que Deus justifica. Creu nele, esperou nele, acreditou nele. E tem fé, irmão, que é aquela fé que você alcança, porque Deus prometeu para você, você lutou para ter e Deus te deu. Mas tem fé que você glorifica a Deus. Essa é a fé de Abraão. E Deus tem a fé de Abraão como uma fé justa. Abraão andou naquilo que era dele como se não fosse. Dá para entender o padecimento, né? Dá para entender o sofrimento de você ter algo que é seu e você sabe na sua consciência. O próprio Deus deixa na tua consciência como se não fosse tua. Mas é teu, é tua. Mas você está tratando pela fé. Aleluia. Aleluia. Quer andar com Deus, né? Mas Deus tem muito para dar para você, você quer, né? Então você não está usando a fé. Quer andar com Deus, mas eu preciso de ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, uma esposa maravilhosa. Eu preciso de status, né? Então você não está andando pela fé. Não a fé que justifica Deus na terra. Não a fé que vai deixar testemunho. Não a fé que vai deixar exemplo. Não a fé que vai fazer com que Deus
te faça grande nos céus e grande na terra. Abraão quis ajudar seu sobrinho. Viveu lutando para defender Ló. Ainda lá na frente, deu a melhor parte da terra para Ló. E ficou sem. Mas Deus não deixou de ser com Abraão. E nem Abraão deixou de crer em Deus. Com terra fértil ou sem terra fértil, ele olhou para os céus. Ele não perdeu o foco. E muitos são os que perdem o foco no caminho. Muitos são os que se virtualizam do propósito. Muitos são aqueles que, no meio do caminho, achou a terra fértil, trocou. Abraão padeceu e não desfrutou de nada do que Deus prometeu para ele. Mas em compensação, hoje, a Bíblia diz que ele é pai de nações. Talvez o que você esteja fazendo está passando por um processo de questionamento. Não se preocupe não. O Senhor Jesus, nessa questão, ele disse, se alguém te roubar a túnica, dá o resto. Não se preocupe não, irmão, se alguém está te acusando ou está piorando o que é teu, está tirando o que é teu. Não se preocupe não. Justifica a Deus com tua fé. Faça as nações lembrar de você. Quando você falava dos céus. Não importa quantos tenha a teu favor. Se tiver só você, aleluia, é suficiente. Não importa quantos esteja do teu lado nesta fé. Basta você. Para Deus bastou a fé de Abraão. E a fé de Abraão era tão gloriosa que Deus aproveitou aquele encosto chamado Ló. E honrou ele por causa de Abraão. Então não importa, irmãos, os pastos verdes. Não importa se você está só e tem que lutar uma vez, duas vezes por aquilo que você crê que acredita. Mesmo que aquilo não fique com você. Mesmo que aquilo vai te dar dor de cabeça, não importa. Não importa. Se você está sozinho, não importa. Mas se você se agarrar ao teu chamado, isso importa para Deus. Então, tu serás justificado como Abraão foi. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia.